mais uma vez aí essa questão, né? Que o dinheiro não traz felicidade. Mas de acordo com Eclesiastes aí, a gente gosta de festa, a gente gosta de se divertir, a gente gosta de fazer coisas legais, né? Claro que nem tudo que a gente precisa fazer de legal, às vezes precisa de dinheiro, né? Mas para fazer muitas coisas que nós gostamos de fazer, principalmente com relação à família, a gente precisa de um suporte financeiro. Às vezes não é nem muito, né? Mas a gente precisa. Hoje mesmo, né? Hoje eu tive um momento muito gostoso em família, né? E foi a base de macarrão com carne moída, né? Não foi nenhuma coisa assim, né? Não foi nenhuma coisa assim, né? Fizemos um macarrãozinho, com um macarrãozinho ao sugo. Enquanto a Vívia cozinhava, coloquei uma musiquinha. A Isadora pegou uma guitarra, começou a tocar ali, uma guitarrinha que ela tem, e eu também. E ficamos ali, eu e ela tocando guitarra, o Isaías ali do lado. E foi um momento tão precioso, gostoso, né? Delicioso, aqueles momentos memoráveis em família. E não precisou de tanto dinheiro. Mas o dinheiro, a gente precisa pensar sobre ele e de como a gente se relaciona com ele, de como a gente trata a questão do dinheiro na nossa família, e o casal, nesse quesito, precisa conversar sobre isso. Precisa ter uma linha aberta para conversar sobre diversos assuntos, e principalmente sobre o dinheiro. E tem esse texto aí da Bíblia, que o livro de Atos, capítulo 5, a partir do verso 1, mostra sobre um casal que conversou sobre dinheiro, mas não de uma forma correta, né? Aí o caso do Ananias e da Safira. Atos capítulo 5, verso 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendendo não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Depois, se você quiser continuar lendo, acontece a mesma coisa com a Safira. O Pedro chama ela, pergunta para ela onde foi parar o dinheiro, e ela reafirma a história do Pedro, e ela também morre. E este casal aí é conhecido ali no início da igreja como esse casal que não soube entender o dinheiro, não soube se relacionar com o dinheiro, não soube tratar a questão financeira de forma saudável. No caso deles, eles entraram em acordo. Isso é bom. Por mais que eles tenham feito um acordo ruim, pelo menos, né, você vê que até as coisas ruins a gente consegue tirar bons exemplos às vezes, né? Porque mesmo eles fazendo um acordo enganoso, pernicioso, que não era algo dirigido pelo Espírito de Deus, ainda assim, uma coisa boa eles fizeram. O Ananias e a Safira venderam o terreno que eles tinham lá e sentaram para conversar sobre aquele valor. O que a gente vai fazer com isso? E está aí uma coisa que muita gente não faz, sabia? Muita gente, às vezes, não consegue conversar sobre dinheiro. Muita gente, às vezes, não consegue sentar para fazer as contas. Acha isso desnecessário. Acha isso chato. E aplica na vida, às vezes, a questão a filosofia daquele grande pensador brasileiro. Não sei se vocês lembram dele, o Zeca Pagodinho. Vocês lembram da filosofia do Zeca Pagodinho? Como é que é a filosofia dele? Vida leva eu, né? E tem gente que às vezes trata também essa questão financeira dessa mesma forma. Não entende que o dinheiro, né, ele é uma bênção, não é algo pernicioso apenas.
O dinheiro é algo importante, porque não dá para viver sem ele, e o dinheiro é algo que precisa ser alvo do nosso diálogo. O casal precisa conversar sobre dinheiro. Os pais precisam conversar com os filhos sobre dinheiro. Né? A gente precisa entender que não tem como viver sem dinheiro, e por isso a gente precisa conversar sobre ele. Com meu filho, né, ele estava louco para querer comprar lá um jogo de videogame, e eu falei, muito caro, filho, não dá, não vou, né? Você já levou reprova, ainda vou comprar um jogo para você, não vou fazer isso. Deixa a gente conversando. Eu falei, vamos fazer o seguinte, já que você quer tanto isso, vamos pegar o dinheiro do seu lanche, todo dia ele leva lanche lá para a escola, R$4. Falei, vamos pegar o dinheiro do seu lanche, daí você compra esse jogo? Tá bom. Falei, veja bem, você vai ficar um mês, mais de um mês quase, sem levar lanche para a escola. É isso que você quer? É isso, então você vai pagar o preço. E você acha que eu não tenho dó? Tem dia que ele acorda lá de manhãzinho, e aí, vai comer e tal, ele sai meio assim, e eu quase que eu enfio a mão no bolso, eu tô R$4 para você comprar um. Mas eu resisto. Porque a gente, como pai, como mãe, né? Mas é importante para ele pagar o preço. Entender que nem sempre vai ter o papai para dar aquilo que ele precisa. É isso que a gente vai sendo forjado. Né? Às vezes a gente quer que os nossos filhos não passem por algumas coisas que nós passamos. Né? E a gente passou por um monte de coisa. A gente às vezes não quer que os nossos filhos, né, vivam algumas coisas que a gente viveu, porque fala, não, se eu passei, não quero que ele passe. Mas às vezes isso é importante para que eles consigam entender. Então nós precisamos conversar, refletir, e nesse caso o Ananias e a Safira entenderam que o dinheiro também é um assunto espiritual. Por que não? É um assunto que envolve, né, oração, é um assunto que envolve reflexão, é um assunto que envolve submissão, é um assunto que envolve domínio próprio, é um assunto que envolve temperança, é um assunto que envolve uma série de situações em que o fruto do Espírito é desenvolvido na minha vida cristã principalmente. Né? E quanta gente, às vezes, pelo fato de não conversar, pelo fato de não refletir, pelo fato de achar que isso não é importante, que o dinheiro não é um assunto que deve ser levado em consideração, não deve ser posto em oração, não deve ser posto em reflexão, acaba que deixando isso para trás e pronto. Acaba sofrendo horrores, intriga, tristeza, lamento, choro, desentendimento. Por quê? Porque não colocou em pauta o assunto como se ele não fosse relevante. Ou, como eu escrevi ali, como se ele não fosse espiritual, e é. Ele é espiritual. E a gente precisa entender isso. E para entender essa questão financeira como algo espiritual, vejam o que aconteceu lá com o Ananias e com a Safira. Eles, por exemplo, não levaram em conta esse princípio importantíssimo aqui, que é o princípio do dízimo. Percebam que o Ananias e a Safira, eles venderam aquele campo, que era deles, e eles podiam dar quanto eles quisessem. Eles podiam chegar e falar assim, olha, eu vou dar 10% desse valor. Eu vou dar 2% desse valor. Eu vou dar 1% desse valor. Ô Pedrão, é o seguinte, eu tô com planos aí para esse dinheiro, eu não vou oferecer nenhum tipo de oferta para a igreja nesse momento. Não é isso que o Pedro fala? Tudo que você quisesse fazer com esse recurso era seu. Agora, o que você quis fazer? Você quis dar uma de que fosse um grande benfeitor da comunidade. É a mesma coisa que se eu chegasse aqui e comprasse um Rondon Cap e ganhasse o Camaro. Ganhei o Camaro. Quanto que é o preço de tabela do Camaro? Nem sei. A última vez que eu comprei um, eu não lembro da tabela. Tudo isso, R$350? R$350 mil?
Quanto? Ah, tá bom. Tá bom, 180 é melhor, 350 é muita grana, eu acho, para um Camaro. Tá vendo? O preço que está na cartela é isso. Né? Ganharam? Não, não sabe. Tomara que ganhe. Assim. O fato é que às vezes a gente faz que nem aí o Rondon Cap. A gente chega lá e fala, o preço do Camaro é 300 mil reais. Só que daí, na hora de eu tributar isso, na hora de eu pensar sobre isso, na hora de repente eu dizimar sobre isso, olha, mas veja bem, não é bem 300, entendeu? Na verdade, eu vi o preço de tabela lá e é 180. 300 é um preço fantasia. Foi isso que Ananias e a Safira fizeram. Eles venderam o campo por tanto, falaram que venderam por menos, para poder entregar aos apóstolos aquilo que parecia grande, não porque eles desejavam ser uma bênção na vida da igreja, mas porque eles queriam parecer o que eles não eram. Eles queriam parecer grandes benfeitores da igreja. E não é que esse é um problema também que envolve o dinheiro? É ou não é? Quanta gente não sofre por conta disso? Eu tenho dinheiro para comprar um carro X. E daí eu vou lá e compro um carro que não é o carro X. Eu chego e falo, não, eu sou um pastor presbiteriano. Como pastor presbiteriano, não posso andar com qualquer pau velho, não é verdade? Não posso andar com um carro velho, meu carro é ano 2000. Não posso andar com um carro velho que nem o meu. Preciso andar com um carro mais novo. Então, como um pastor presbiteriano, eu preciso andar com o que, Edinho? Fala um carro bom aí. Um Corolla. Mas não esses Corolinha velho igual eu tinha, aquele 2008. Preciso andar com um Corolla 2013, que é carro de gente fina. Entendeu? Carro de quem tem bala na agulha. Literalmente. Né? Então, eu preciso andar... Tem que ser Então, o que eu faço? Tenho dinheiro? Não tenho. Pastor presbiteriano não tem dinheiro assim. Chego lá, o que eu faço? Financio. Eu tenho quanto de entrada? Nada. Então eu financio tudo. Ah, vai dar uma parcelinha pouca. 3 contos de parcela. E oferece um bônus, né? 3 mil de parcela, dá para pagar. O que é 3 mil? Afinal, um Corolla. Pronto. Qual que é a intenção aí? Ter essa, sabe, parecer o que não é, que nem o Ananias e a Safira. Fazer alguma coisa que não faz parte da minha realidade. Se a gente tem condições, faça. Se você tem condições, compre aquilo que é melhor para a sua família. Invista mesmo. Não tem nada melhor do que você chegar e fazer algo que trazer conforto para a sua família. Comprar um carro bom para você andar com eles, uma televisão boa para você assistir com eles, um sofá bom para você sentar com eles. A gente precisa fazer isso pela nossa família. Precisa. Só que, quando isso não é possível, eu não posso fazer com que eles paguem o preço também. Porque é horrível isso. A gente dá como dizia minha avó, a gente dá um passo maior que a perna, depois sofre por conta disso. Por isso, amados, que o princípio do dízimo é tão importante. Porque se eu consigo olhar para as minhas finanças e entender que esses recursos vêm de Deus, Deus me abençoando, e por conta disso eu vou tirar uma parte para entregar a Ele como adoração, se eu consigo fazer isso, isso demonstra que pelo menos eu tenho uma consciência mínima de adoração, de espiritualidade e também de administração. Isso é importante. Porque se eu não consigo nem fazer isso, se eu não consigo nem olhar para aí, eu ganho 1.000. E esse 1.000 que eu ganho, eu tenho certeza que Deus tem me abençoado para eu ter esses 1.000. Então, o mínimo que eu vou fazer é o quê? A primeira coisa que eu vou fazer quando eu pegar esse valor que Deus me deu é separa uma parte.
Quantos? 10, 20, 30? Aí Deus que sabe, Deus que coloca no seu coração. Mas eu vou separar uma parte desse valor. A Bíblia fala de 10%. Mas esses 10% é lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento não tem 10%, não tem nada. No Novo Testamento tem. Cada um contribua conforme Deus propôs no coração. Não por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Está lá o apóstolo Paulo ensinando em 1 Coríntios. Então, eu pego esse valor e eu oferto a ele como gratidão, como exaltação, como parte da minha adoração. A minha avó me ensinou isso também. Ela não podia ir na igreja mais todo domingo. E às vezes ela ficava doentinha, ficava um tempão sem ir. E eu ia lá, né? Toda semana. E daí quando chegava no primeira semana do mês, estava lá ela com o envelope dela. Ó, não vou conseguir hoje, filho, mas tô. E eu levava ela para ela. E demorou para eu fazer isso, sabia? A gente que é novo demora para entender essas coisas. Demorou para entender o quanto isso era importante, o quanto isso é sadio, o quanto isso traz crescimento para a vida como ser humano. E isso é muito abençoador e é um testemunho tremendo, sabia? Teve Dona Maura, né, uma senhora muito preciosa lá do interior de São Paulo também. Ficou internada um tempão, viajou para uma outra cidade, ficou internada numa outra cidade. Demorou uns 3 meses. Quando ela voltou para a cidade, eu fui visitá-la. E aí cheguei lá, ela me entregou um envelope. Ó, pastor, tá aqui, ó. Leve para mim lá. São referentes aos 3 meses que eu fiquei fora. 3 meses do meu dízimo. Se a pessoa consegue fazer isso, imagine o controle que ela tem sobre a vida financeira dela. Imagine a consciência que ela tem sobre a adoração. Imagine o entendimento que ela tem sobre como lidar com o dinheiro. Se a gente não consegue separar nem o dízimo, como que a gente vai conseguir pagar as contas? Controlar? Se a gente não consegue nem fazer isso, vai virar sempre sabe... aquele, como é que é, aquele ditado popular, você cobre um santo para descobrir o outro, não é um negócio assim? Então, amados, para começar a pensar sobre essa questão, o princípio do dízimo é muitíssimo importante. E também, obviamente, essa questão da verdade. A gente eu já cometi muito esse erro, sabia? Estava lá, minha esposa, de repente queria alguma coisa, e eu não queria falar para ela que eu não tinha. Sabe? Aquela coisa de, puxa, não vou declarar minha falência aqui para ela, né? Então, amor, será que dá pra gente fazer isso? E eu pensava, fazia aquelas continhas rapidinhas. Dá sim. Só que não dava. Não dava. Mas eu dava um jeito e dava. E daí depois eu me apertava, me arrebentava todo, porque eu não queria, sabe, demonstrar para ela que a gente estava sem grana. A gente estava apertado. Por quê? Porque era uma forma de eu... Olha, observe como eu sou um homem provedor. Olha como eu sou um excelente marido. Olha como você é abençoada. Você devia agradecer a Deus todo dia pelo marido tão bom que você tem. Essa era a ideia. Até que um belo dia não deu. Até que um belo dia o calo apertou tanto que eu falei, amor, desculpa, mas não tem. Não tem? Não. É porque você não avisou antes. Eu fiquei vergonha de falar que não tinha, sei lá. É chato, né? Não tem. Nossa, eu não sabia. E aí, como é que tá? Nada, deve estar só uns 3 mil estourados lá no banco. Tô brincando. Mas é mais ou menos isso. Por quê? Porque às vezes falta, a gente não quer declarar a falência. A gente não quer dizer que não tem. E às vezes a coisa mais importante, a coisa mais verdadeira, mais sincera para a gente fazer consigo e com os outros é isso. Chegar e falar, olha, não dá. Não tem. Mês que vem. Ou talvez não sei. Sabe, é você conseguir ser sincero para o seu cônjuge, para a sua família, né? A Vivian mesmo, né, às vezes tinha uns programas lá em família que eles faziam lá, que eu olhava e falava, puxa vida, né, isso não vai rolar, né? Eu olhava, a gente vai fazer um aniversário lá no Mandala. O que é Mandala? Mandala é um lugar super chique lá em Sorocaba. Eu olhava assim e falava,
E lá não tem esse negócio de, que nem aqui, que a gente convida. Outro dia, um amiguinho do Isaías falou, vamos fazer um aniversário. Aonde vai ser o aniversário? Lá no Caleche. Já pensei comigo, né? Puxa, lá no Caleche? Já mandei a Vivi perguntar para a mãe, né? Do amiguinho. Como é que é? Cada um paga o seu? Daí a mãe falou, não, imagina, se eu estou convidando, eu pago. Então vai. Então vai. Então vai. Isso aqui, né? Só que lá em São Paulo não tem essa conversa, não. Vamos no Caleche, chega lá, cada um paga o seu. Que tipo de aniversário é esse, né? Assim fica fácil fazer aniversário. E lá era assim, chegava lá, vamos lá no Mandala. Chegava lá no Mandala, uma porção de mignon, R$95, né? Uma batata frita, 60. Falei, nossa, oh Deus. E às vezes não dá para ir, né? Então, às vezes a gente tem que... É o princípio da verdade. Não vai dar pra gente ir essa vez. Essa vez a gente passa. Não vamos. Não dá. Porque estamos sem dinheiro. Que chato, né? É chato isso. Como é chato ter gente chata que fala isso. Mas às vezes é importante falar isso. Falar isso com o seu cônjuge. Falar isso com seus amigos. Abrir isso, porque não é vergonha. Ou então nem que você tenha, mas não, eu tenho outros planos. Né? Tem outros planos. E é importante isso. Acho que ontem mesmo a Vivian já perguntou. A Bia gosta de viajar, né? E amor, vamos viajar esse final de ano? Eu já dei na lata. Falei, olha, você não está querendo fazer um projeto de comprar um terreno, uma casa e tal? Tô. Então, ou a gente viaja, ou a gente compra alguma coisa. Não dá para fazer as duas coisas. Ah, é, né? É verdade. O princípio da verdade é muitíssimo importante na nossa caminhada. E, observe esse texto aí, ó. Uma coisa é a gente dar valor. Uma coisa é entender que ele é importante. Outra coisa é você colocar ele acima de tudo. Porque também não adianta eu me privar de um monte de coisa só para ter dinheiro guardado. Porque isso pode acontecer também. Não é verdade? Esse é o famoso... Eu sei que a maioria aqui não vai lembrar, mas tenho certeza que a Irandi lembra. Lembra daquela novela, Irandi, do seu Nonô? Nonô Correia. Lembra até do sobrenome. O Nonô Correia era um personagem de uma novela, não sei se vocês lembram, que ele era murrinha, era pão duro ao extremo. Né? Aquele sujeito que, sabe... ele fazia umas coisas assim que era, né? E tem muita gente que faz isso. Às vezes é pão duro. Né? Às vezes é murrinha. Mas não porque não tem. Mas tem e não quer dividir. Eu estava lendo um artigo numa revista recentemente que contava a história de um vendedor. E era um vendedor de uma grande empresa. Daí esse vendedor, ele era um vendedor mediano. Sabe? Não era um grande vendedor. Mas daí a empresa chegava e oferecia treinamentos. Ele ia lá fazer os treinamentos, mas sem muito empenho. E era uma briga naquela empresa porque queriam ser promovidos. Um queria ser diretor, o outro queria ser o gerente, o outro queria ser o supervisor. Sabe essas coisas que acontecem em empresa grande, multinacional? E esse cara não. Ele sempre, sabe, vendedor. O tempo passou, uns 10 anos, e um dia... ele foi conversar com um amigo. Encontrou um amigo e aí, o que você está fazendo? A mesma coisa. A mesma coisa? Sim. Você é vendedor ainda naquela empresa? Sou. Poxa, mas e o fulano? O fulano foi promovido a diretor. Olha. E o ciclano? Não, o ciclano virou supervisor. E o Beltrano? Não, o Beltrano virou não sei o quê. Puxa. E você continua vendedor? Sim. Mas e aí? Tranquilo, estou feliz. Tenho lá a minha casinha, estou curtindo os meus netos. Sabe aquele fulano que virou supervisor? Então, infartou. Ficou tão preocupado com a supervisão que acabou infartando. Sabe o Beltrano que virou diretor? Se divorciou. Ficou tão focado no trabalho que esqueceu da família. Então, eu estou feliz sendo vendedor. E nessa revista o cara fala justamente sobre isso. Que às vezes a gente almeja tanto ter
sabe, aquele bojo de recursos, aquele dinheiro, aquele cargo, tudo isso, e acaba de repente deixando de lado algumas coisas que são importantes. E às vezes, para a gente viver, não precisa de tanto assim. E a gente acaba colocando um dinheiro num nível de importância que ele não merece estar. Ele é importante, mas eu não mereço amá-lo. Aliás, ele não merece ser amado por mim. Porque se eu o amar, aí sim, ele começa a se transformar numa coisa que vai me levar, sabe, ao extremo de uma vida belicosa, briguenta, sabe? E isso não é o plano de Deus para nós. Por isso, amados, é importante que a gente entenda que o dinheiro é um assunto importante, que o dinheiro é importante para a gente fazer um monte de coisa, que eu preciso conversar sobre ele, que eu preciso orar a Deus para que me dê condições de tê-lo, que me dê sanidade para administrá-lo, porém eu não posso amá-lo. Porque se eu começar a amá-lo e colocá-lo acima de tudo, Deus, família, amigos, isso vai me gerar uma série de problemas, de situações que são muito delicadas, que podem me levar por um caminho que não vai ser bênção na minha vida. Pelo contrário, vai ser maldição. E esse não é o plano de Deus para nós. O plano de Deus para nós é que a gente viva uma vida abundante. Lembra do texto que eu li no começo do culto? Ele veio para que nós tenhamos vida, e vida abundante. Que eu consiga me alegrar com a minha família, comendo macarrão com carne moída, e tendo uma tarde feliz. Que eu consiga me alegrar com a minha família, tendo um jantar no Caleche. Que eu consiga me alegrar tomando um tererê. Que eu consiga me alegrar viajando para a Flórida. Que eu consiga me alegrar indo no IG, Irmãos Gonçalves. Que eu consiga me alegrar fazendo programas maravilhosos que custam dinheiro, mas também que eu consiga ficar feliz quando eu não tenha dinheiro e entenda que o que vale é a companhia daquelas pessoas tão preciosas. Uma coisa boa que eu aprendi aqui em Ji-Paraná foi isso. Quantas vezes a gente se encontra e não custa nada, só tererê e pipoca. E é tão bom isso, que é tão barato, né? É tererê e pipoca. Às vezes, e em São Paulo é tão caro a gente se encontrar, porque era pizza, era isso, era aquilo. E aqui não, o pessoal se encontra para tomar tererê. Se encontra para comer pipoca. Se encontra para conversar. Isso é muito precioso. A gente deve preservar isso. Porque é nesses encontros que a comunhão acontece. E o plano de Deus não é que o dinheiro seja maldição separando a família. Pelo contrário. O plano de Deus é que o dinheiro seja bênção, mas promovendo união. Promovendo, sabe, essa unidade. Vamos orar? Mas antes de orarmos, eu quero uma palavra mais técnica, né? Que eu não sou, né? Eu sou um péssimo administrador, na verdade. Essa é a grande verdade, né? Mas existem pessoas que têm um pouco mais de habilidade com isso. Tem uma pessoa que tem uma formação até nessa área, eu queria aproveitá-la aqui. É administradora de empresas, tem pós-graduação na área. Eu acho que ela pode falar de uma forma um pouco mais técnica que eu. Então eu quero chamar aqui a Kelly. A Kelly é a tesoureira da igreja, tem me ajudado muito pessoalmente nessa questão de administração e pode compartilhar com a igreja um pouco sobre uma maneira mais metodológica de lidar com essa questão. Graça e paz, amém? A gente fica meio assustado com alguns convites, né, que o pastor faz, mas que pela graça de Deus eu consiga transmitir um pouquinho daquilo que eu sei, daquilo que vocês, muitos estão cansados de saber. Como o pastor disse, finanças é uma coisa chata, é uma coisa que necessita investimento de tempo. Nunca pense que é perca de tempo. É o investir teu tempo para poder sentar com a tua família, planejar, ver onde que tem alguns gargalos e redefinir coisas, metas, objetivos,
né? Então, isso é uma coisa muito importante. Infelizmente, tem um ranking aí que esse quesito lidera muito, infelizmente, separações entre casais, que não conseguem se entender nas finanças e acabam se separando por isso. Tá bom? Eu vou tentar passar um pouquinho. O orçamento familiar. Administre o dinheiro de forma consciente. A primeira coisa que a gente deve fazer é analisar o cenário da nossa vida financeira. Como ele está. Como eu disse, detectar os gargalos, aquilo que limita, aquilo que está me limitando, por exemplo, sobrar o tão almejado 30% no final do mês. Os economistas dizem que se a gente... o necessário para se economizar durante o mês é 30% daquilo que você ganha. Ou seja, 30% você economiza, se é do seu coração, 10% para o dízimo, aí é você e Deus, e você vive com 60%. Ok? E também tem a questão do colchão da economia, o colchão econômico. O que é esse colchão? No colchão a gente descansa, a gente repousa, não é? E nesse colchão é onde a gente deve economizar no mínimo, deixar guardado, na verdade, no mínimo 6 a 12 meses daquilo que eu ganho por mês, guardado, aplicado, no que seja. Para quê? Para quando tiver alguma intercorrência, eu ter lá o dinheiro. Quando tiver um problema de saúde, eu ter de onde tirar. Para não ficar descabelando e entrar nos limites do cheque especial da vida, das contas, financiamentos, ou um imprevisto, ser demitido do trabalho. Enfim, inúmeras coisas. Então, assim, se a gente conseguisse fazer isso, é o ideal, tá? O que primeiro a gente tem que fazer? Planejar, definir as metas e as regras. Fazer um plano de ação, verificar, checar. O que seria isso? Sentar com a família, fazer as contas mesmo, listar tudo aquilo que eu gasto por mês, fazer a longo prazo, a curto prazo, 6 meses, 1 ano, aquilo que eu quero daqui 2 anos, daqui 5 anos, certo? Porque, para mim não ser pego de surpresa, carro não é investimento, carro é despesa, porque ele tem desgaste, ele tem gasolina, ele tem imposto, ele tem uma peça. Então, o carro não é investimento, definitivamente. Muitas das vezes, eu vou comprar uma casa, é um investimento? Seria. Só que a casa também você vai ter despesa. Se você simplesmente comprar e deixar lá, ela vai ter a depreciação, ela vai desvalorizar, ela vai ter o IPTU, você vai ter que pagar uma taxa por ter aquilo. E se você não der manutenção, ela vai só acabando. E depois você só fica com o terreno e não fica mais com a casa. Ou você compra uma casa, vou alugar. O inquilino mora 6 meses, vai embora, não paga o aluguel. Te deu prejuízo. Entendeu? Então, muitas das vezes, é sentar mesmo com a família e definir as regras. Vamos poder, tanto por lazer, é chato isso? Não é legal. Aquilo que o pastor falou, tirar o lanche do filho. Para quê? Para que ele aprenda a dar valor ao seu dinheiro. Levar ele no supermercado. Uma vez eu vi uma irmã aqui da igreja dando com um filho no supermercado. E ele com R$10 na mão. E ele escolhendo. Filho, eu acho que o seu dinheiro não vai dar para você levar tudo isso, não. E ele, mas mãe... E ele olhava, você vai ter que escolher. Tinha um Kinder Ovo, essas coisas que criança gosta. Filho, mas o teu dinheiro não vai dar para isso. A mãe tem condições de dar muito mais que um Kinder Ovo. Mas não, filho, com seus R$10 você não vai poder levar isso tudo, escolha. Eu sei que depois ela pode ter voltado no supermercado e ter comprado, mas naquele momento ele teve que escolher, porque ele não tem tudo. Ele não pode ter tudo naquele momento, ele tem que saber, desde criança, administrar o dinheiro dele. Fazer um plano de ação. Aonde que eu devo, depois que você viu esses gargalos, o que são os gargalos? São aquilo que limita o meu desempenho, o meu desenvolvimento financeiro. E o que está me limitando? É o lazer? É o supermercado? O que eu posso fazer para eu poder conseguir fazer uma economia naquilo ali?
ok? Aí faz o plano de ação. Tá, meu gargalo, aquilo que está me limitando é o carro, ok? Vou andar menos, não sei. Eu já sei que todo ano eu tenho que pagar imposto, vou me programar, porque aquele mês o carro vai vencer, a moto, vou trocar de moto, vou trocar de carro. Eu preciso trocar agora? Ou eu posso esperar? Ah, eu queria tanto sair. Não, mas eu não vou sair hoje, porque experiência, tá? Porque uma vez eu vi que a gente estava gastando um pouquinho. Eu sou bem controladora. Aí eu vi que a gente estava gastando um pouco. Aí eu falei, não, eu vou descobrir no que é que está indo nosso dinheiro. Tanto assim, né? Que não está legal aqui. Aí listei lá, combustível, tal, peguei e vi que a gente estava gastando muito saindo em lanchonete da cidade aí. Porque as daqui do outro lado já não estava legal, a gente já ia para o outro lado, não está legal, vamos para o... E aí assim foi. Aí eu descobri que a gente estava gastando muito além daquilo que a gente poderia gastar com aquilo. Então, o que é a Kelly, né? Amor, não vamos tanto assim. Vamos 1, 2 vezes no mês. Vamos precisar fazer isso durante 3 meses, 4 meses? Ok, vamos fazer. Mostrar um ou outro que tem mais habilidade com isso, mensurar realmente. Leva tempo. Isso é um investimento de tempo, você e seu marido, lista. Vale a pena. Dali, tipo, vou fazer por 6 meses. Findou os 6 meses, vamos sentar, vamos ver, ok, está sobrando, não está sobrando, dá para ir mais um pouquinho. Não, vamos, que é o ciclo do PDCA, que na administração existe esse ciclo. Ah, é só para empresas? É só para alimentos? Né, desenvolvimento de alimentos? Não, não é. É para o orçamento familiar também. Porque você vai planejar, você vai executar, você vai verificar e você vai agir. Agir como ação mesmo, dessa questão que eu estou falando. De eliminar alguns gastos, poupar ali. E aí você, junto com o seu cônjuge, ou com quem mora na tua casa, vocês vão definir as metas. O que é prioridade para a nossa família. E aquele velho ditado, combinado não sai caro. Eu acho que todo mundo conhece esse antigo ditado e realmente ele vale a pena. Porque se está combinado, ele não vai ser caro, não vai ser pesado para a família. Ok? E existem 2 tipos de orçamentos. O orçamento separado, onde aqui eu foquei mais na questão do casal. Porque como o mês é da família, porque como esse assunto tem muitos caminhos, né? Então a gente tem que focar ali para também, que a palavra é pequena. O orçamento separado é onde quem tem renda maior cumpre também com a maior parte das despesas. Se cada cônjuge, eu pago isso, você paga aquilo, tal. Ah, mas eu estou pagando muito. Está ficando mais pesado para mim. Mas se você ganha mais, você vai arcar com mais também. Aqui eu dei um exemplo. Quem ganha mais paga 60% das contas. E quem ganha menos, 40%. E tem o orçamento único, onde o nós recompensa o eu. Aqui, quando se junta, né? Por isso que diz único. Se a gente se uniu em um corpo, né? Do casamento lá, quando a gente faz os votos, que se a gente é um só, aqui vamos aplicar nas finanças. O nós recompensa o eu. Requer comprometimento e transparência. Ah, Kelly, mas não vai haver o meu sonho, aquilo que eu desejo? Porque nem tudo que a gente sonha, às vezes é o sonho de quem está com você, do teu companheiro. Então, é aonde que você vai dar essa prioridade. O que é importante no momento? A minha família, o meu sonho. É aonde que cada um vai decidir o que é mais importante naquele momento. Cada caso é um caso. Então, que cada um saiba aplicar também, né, de forma em comum acordo como casal. Alinhar objetivos e definir as prioridades. Aqui você pode decidir para onde o dinheiro da família vai e não para onde foi. Ok? Porque aqui você vai aonde vamos aplicar, aonde vamos investir. E não, para onde o dinheiro foi.
Simplesmente acabou, eu não tenho, surgiu uma emergência, eu não tenho de onde tirar, e aí? Não é mesmo? Aí compromete todo mundo, compromete os sonhos da família, se é uma viagem, se é ir em algum lugar aqui perto, ou é fazer um almoço para convidar os amigos, que seja, né? Eu espero ter conseguido passar um pouquinho, inspirar vocês a sentar, se for o caso, né? Porque às vezes não é todo mundo que está endividado, não é todo mundo que está necessitando sentar e conversar e fazer as contas. Às vezes não é a realidade, né? Que assim seja, né? E que tem uma pessoa, o Paulo Vieira, ele tem Criação de Riquezas. É um guia bem bacana que nos ajuda muito a fazer algumas coisas. Porque às vezes, eu ganho tão pouco, eu não vou pensar nisso, não é a minha realidade. É sim. Por quê? Porque a gente tem que aprender a administrar o pouco. Porque daí quando vir bastante, você já está craque. Não vai pro ralo. Ok? Obrigada. Amém. Vamos orar então, amados. Pai, em nome de Jesus, te louvamos pela tua palavra, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos coloca diante de assuntos tão importantes e necessários. Esses assuntos, ó Pai, eles carecem da instrumentalização do teu Espírito Santo. E que a paz, que a direção, que a unção do Senhor esteja, Pai, sobre cada família desta igreja, Pai, para que possamos refletir, pensar e que este assunto, Pai, seja algo edificante e que as famílias não sejam prejudicadas por conta das dificuldades em torno das finanças. Oramos agradecidos, crendo, Pai, que o Senhor pode fazer. Abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.